Quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Essa é a sede da Polícia Federal em Curitiba. Pela movimentação, dá pra ver que alguma coisa tá prestes a acontecer por aqui. Na tarde do dia 8 de novembro de 2019, toda essa gente sabia que faltava pouco, muito pouco, para que o 35º presidente do Brasil saísse daqui. E foi sabendo disso que todo esse pessoal veio pra cá. Foi no finalzinho da tarde que uma voz feminina pediu para a multidão abrir passagem. Da sede da Polícia Federal ao palanque, montado logo ao lado, o caminho é curto, embora seja cheio de interrupções para o presidente. A essas alturas, umas 2 dezenas de abraços separavam Lula de seu primeiro discurso depois da libertação. Quando ele finalmente se dirigiu a quem o aguardava naquela tarde, o que se ouviu foi uma longa lista de agradecimentos. Eu quero cumprimentar os companheiros que trabalharam aqui nessa coordenação dia e noite. O Adair Gonçalves do MST, a Adriana Oliveira do MST, a Silene Antonioli do PT. As críticas, a disputa e a revolta contra a prisão política ganharam pouco espaço nessa reestreia de Lula, mas também se fizeram presentes. O lado podre da Polícia Federal, o lado pobre da Receita Federal, trabalhar para tentar criminalizar a esquerda, criminalizar o PT, criminalizar o Lula. Lula também aproveitou para avisar que tá com uma companheira nova. Consegui a proeza de preso, arrumar uma namorada, ficar apaixonado e ainda ela aceitar que era comigo. É muita coragem dela. Aparentemente, essa foi a parte do discurso que, pelo menos por um instante, acabou com a polarização no Brasil. Gente de todos os espectros ideológicos se surpreende. Como o Lula arruma namorada nessas circunstâncias, enquanto a gente tá encalhado, hein? É uma pergunta válida, mas não é essa a resposta que a gente vai buscar hoje. Hoje, a gente quer entender que tipo de práticas jurídicas viabilizou a prisão de Lula. No dia 17 de fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal passou a permitir a prisão a partir da decisão de segunda instância. Até esse exato momento aqui, ninguém poderia cumprir uma pena até que estivesse definitivamente condenado, depois do julgamento de todos os recursos possíveis em processos criminais. Não foi uma discussão fácil essa de 2016 no Pleno do Supremo. Não faltaram avisos de que o Brasil passaria a jogar ainda mais gente dentro de um sistema carcerário falido e incapaz de receber mais presos. O sistema penitenciário brasileiro se encontra no estado de coisas inconstitucional. Então agora nós vamos facilitar a entrada de pessoas neste verdadeiro inferno de Dante, que é o nosso sistema prisional. Toda essa discussão sobre a prisão em segunda instância ganhou mais atenção nos meios de comunicação especializados em direito do que na grande mídia. Só que essa mudança da jurisprudência, aprovada por 7-4 em fevereiro de 2016, teria grandes implicações para o destino do Brasil. Em 2017, Lula era acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal envolvendo aquele triplex do Guarujá. Na casa do ex-presidente, alguém encontrou um documento que provaria que o triplex era de Lula. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo. Não me mostraram isso. O senhor quer dar uma olhada? Quem apreendeu não me mostrou um apartamento em São Bernardo do Campo.
Está assinado por quem? Não está assinado. Então, se não está assinado, doutor. As acusações eram frágeis, só que mesmo assim, no dia 12 de julho de 2017, o juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, isso na ação penal envolvendo o triplex do Guarujá. Moro, na ocasião, era um juiz federal de primeira instância, o que não seria grande coisa se ele não viesse respaldado pela mídia, que materializava na figura dele um ímpeto moralizante, um herói anticorrupção. Você conhece bem a história e não é spoiler nenhum dizer que, no fim, Moro vira ministro do governo Bolsonaro. Na segunda instância, a pena do Lula foi aumentada para 12 anos e 1 mês. E como a jurisprudência tinha sido alterada um ano antes, bastava essa condenação em segunda instância para colocar o Lula na cadeia. No dia 5 de abril de 2018, Moro expediu mandado de prisão contra Lula. Esse mandado seria cumprido num sábado, 2 dias depois. Na ocasião, o ex-presidente estava na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, cercado de apoiadores. A imprensa especulava sobre a possibilidade de que Lula pudesse resistir à prisão, o que não aconteceu, claro. A lamentação na sede do sindicato contrastava com a comemoração em outros lugares. Primeira vez que eu vejo um dono de um puteiro, entre aspas, pagar cerveja, né? Vamos aproveitar. Quantas você tomou? Acho que umas 4 já. Lula foi preso exatamente 6 meses antes das eleições de 2018. Em agosto, uma pesquisa do Datafolha mostrava que Lula estava em primeiro lugar nas intenções de voto. Sem que Lula pudesse concorrer, o PT arrumou outro candidato, mas Lula não pôde nem ao menos apoiá-lo. Preso, ele foi impedido de dar entrevistas até que a eleição terminasse. Mais recentemente, o Intercept revelou que os responsáveis pela Lava Jato tramaram em segredo para manter Lula trancado e em silêncio, impossibilitado de dar entrevistas. As comunicações deixam claro que a Lava Jato tragou a Polícia Federal e o Ministério Público para dentro da disputa de poder, embora o próprio Intercept tenha deixado essa conclusão para os seus leitores. Em determinado momento da série de reportagens, vem o seguinte texto. Por anos, a Lava Jato foi acusada de operar com motivações políticas, partidárias e ideológicas, e não jurídicas. A Força-Tarefa vem negando isso de forma veemente. Agora que suas conversas estão se tornando públicas, a população terá a oportunidade de decidir por si mesma. Os leitores também puderam decidir por si mesmos a legitimidade do processo envolvendo o triplex no Guarujá. Aqui fica claro que os acusadores duvidavam da solidez das provas contra Lula, até porque a principal delas era uma reportagem. A essas alturas, a fragilidade da condenação de Lula era denunciada até mesmo por Reinaldo Azevedo, um crítico histórico do PT e o orgulhoso criador do termo petralha. Você acha que o Lula é bandido? Você acha que o Lula é culpado? Você acha que o Lula fez o diabo? Vão atrás das provas. Não condenem sem prova. Porque condenou um sem prova, pode condenar qualquer um. Pior quando é um ex-presidente no seguinte sentido, não é porque é ex-presidente. Porque se até alguém com o poder que o Lula chegou a ter passa por esse ritual de humilhação, você e eu que não somos nada podemos sofrer coisas muito piores. Lula foi solto em novembro de 2019 porque o Supremo Tribunal Federal mudou a jurisprudência sobre a prisão em segunda instância. Só que essa jurisprudência pode mudar novamente em breve, como explica o site G1. O presidente Jair Bolsonaro terá a possibilidade de indicar 2 ministros do STF com as aposentadorias de Celso de Mello em 2020 e de Marco Aurélio Mello em 2021. Certamente serão ministros favoráveis à prisão a partir da condenação em segunda instância, disse um interlocutor do presidente Bolsonaro. Se mudou agora, poderá ter pressão para mudar novamente. O que não mudou foi a prática do chamado lawfare, que é a guerra que trava quem usa a lei como arma.
Quando a lei é usada como arma, abusos são cometidos contra as leis. As revelações do Intercept sobre a Lava Jato mostram que o Brasil normalizou o lawfare. A defesa do presidente Lula falava nisso desde 2017. Então, nós entendemos que, seja pela manifesta ausência de competência da Justiça Federal de Curitiba, seja por esse fato de ter sido imposta uma condenação sem prova da culpa e desprezando a prova da inocência, que este processo é manifestamente ilegítimo. Mais recentemente, em entrevista ao Opera Mundi, o jurista Rubens Casara apontou para uma possibilidade aterradora. O Brasil pode ser uma espécie de laboratório do lawfare, e se for assim, então os abusos legais testados aqui logo estarão desgastando outras constituições de outros países. O Brasil tem sido um dos principais expoentes desse novo neoliberalismo que reúne, ao mesmo tempo, esse projeto que visa um lucro incessante e também o controle das populações indesejáveis. Então, é um neoliberalismo ultra-autoritário, mega-autoritário, que faz com que, por exemplo, o sistema de justiça e as regras jurídicas sejam utilizados como instrumentos de guerra contra os inimigos do projeto neoliberal, basicamente os pobres e os inimigos políticos desse projeto. O lawfare é uma realidade em todo o mundo, mas no Brasil, que é um país de forte tradição autoritária, ele se faz muito presente e de maneira muito explícita, com o afastamento de direitos e garantias fundamentais daqueles que não interessam aos detentores do poder econômico, que hoje também são os detentores do poder político. O gosto do Brasil pelo lawfare não termina com a libertação de Lula. Isso não mudou. E tem mais coisa que não mudou desde que Lula foi preso. Por exemplo, a necessidade de algum distanciamento histórico para avaliar grandes mudanças políticas e sociais. E é porque essa necessidade de distanciamento histórico ainda existe que a gente vai reexibir um trecho do vídeo que nós fizemos quando o Lula foi preso. O que é isso que a gente está vendo aí, hein? Eu vou te responder com uma pergunta. Por que você acha que você não sabe o que é isso? Bom, pensando agora, eu acho que eu não tô vendo porque tá muito perto. Exatamente. Se a gente se afasta mais um pouco, aí você entende o que você tá vendo. Isso vale para o espaço e vale para o tempo. Distanciamento histórico. Distanciamento histórico. Tentar compreender a trajetória do Lula agora, nesse exato momento, é tentar colocar um elefante no microscópio. E a vida pública brasileira está cheia dessas coisas. Em 64, Juscelino Kubitschek era conhecido como o homem mais corrupto do Brasil. Os jornais não paravam de publicar notícias sobre o apartamento em que ele morava. O apartamento teria sido presente de um empresário que tinha relações com o governo dele. E essa não foi a única denúncia contra JK naquele período. Ele teve a vida devassada, os direitos políticos suspensos e, naquele tempo, foi considerado a mais pura síntese de toda a corrupção do Brasil. Aí o tempo passou, 50 anos se passaram. JK é lembrado como líder de um Brasil que ia muito bem, um Brasil criativo em ascensão. Um Brasil que abria estradas. Que começava a se industrializar. Que inovava com o cinema novo. Que conquistava o mundo com a bossa. JK não é lembrado por causa de um apartamento ou de um edifício só. JK é lembrado por coisas maiores, como uma cidade inteira. É assim com qualquer grande biografia. A sociedade brasileira nunca vai entender o que o Lula é. A sociedade brasileira só vai entender o que o Lula foi. E história é isso aí mesmo. História é aquilo que a gente só entende quando é tarde demais. Quando o muro separa, uma ponte une, a vingança encara, o remorso pune.
Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é sua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte abraça o dia do amanhã. Olha aí. A história é um carro alegre, cheia de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue. Eu sou uma pessoa meio insegura e eu não tenho vergonha de dizer isso porque a outra opção seria mentir a meu respeito e contar vantagem. E isso sim é que é feio. É porque eu sou inseguro que eu tava morrendo de medo que ninguém aparecesse no lançamento do nosso livro em São Paulo. Eu meio que já tive umas festas de aniversário assim. Mas não dá pra reclamar não. Bastante gente apareceu. Muito obrigada a cada um de vocês que foi até lá. Eu só queria dizer que eu tava precisando muito dos abraços que eu ganhei. A gente tava precisando muito dos abraços que a gente ganhou. Muito obrigado! Ó, a gente tem pelo menos mais 2 lançamentos programados. Tem um no Rio de Janeiro, no dia 11 agora, às 19 horas, na Livraria da Travessa, que fica na Voluntários da Pátria, número 97. Aí depois tem em Curitiba, no dia 26, também às 19 horas, na Livraria Curitiba do Shopping Palladium, que fica na Presidente Kennedy, número 4121, dentro do que eu chamo de Vila Fanny Estendida. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, Kal-El. Boné maneiro, hein? Valeu, falou!